Olá, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta live das sextas-feiras, 21 horas. Agradeço sempre ao Wagner Dorim, a Karen Rodrigues, ao canal da Karen, ao TV Galáctica, por esta oportunidade que sempre me foi dada, me oferecida. Agradeço a Clarissa, que me põe no ar sempre aqui para vocês. Sem ela, né, fica mais complicado, embora, obviamente, conte sempre com a presteza, a gentileza, o carinho do Dorim e da Karen, e principalmente vocês que estão aí nos assistindo, nos prestigiando, dedicando mais uma vez o seu precioso tempo a este trabalho. Bom, o tema de hoje é rede de meridianos, tá? Não os meridianos que normalmente nós estudamos sobre os intervalos, né, os meridianos que cortam o planeta, que determinam as longitudes planetárias em graus. Não, é outro tipo de meridiano. São os meridianos que nós observamos numa precisão enorme da segunda lei do Kybalion, da segunda lei de Hermes Trismegistus, dos livros de Thoth, que é assim como está em cima, é como está embaixo, não igual, mas semelhante e análogo. Então, um exemplo que nós temos, como falei, bastante preciso dessas leis, são as redes de meridianos, a nível micro e a nível macro. Na medicina tradicional chinesa, normalmente se estuda e pratica o conhecimento relativo aos meridianos do corpo humano, dos corpos que nós temos, tá? Os meridianos da acupuntura, do Doim, que na verdade são os pontos relativos ao cruzamento desses meridianos, tá? Que também vascularizam o planeta. Da mesma forma que os seres vivos têm uma rede de energia, uma rede de vascularização energética, o ser humano contém essa rede. É só estudar um mapa de MTC, Medicina Tradicional Chinesa, para ver isso. O planeta também tem. Então, o micro no macro, como reza a lei de Hermes, a lei do Kybalion é, repetindo, bastante precisa nesse aspecto. E é de fundamental importância, é de fundamental questionamento, de estudo, em estudos, na verdade, pesquisa, e conscientização, neste momento de transição planetária, que as vibrações, elas estão muito desarmônicas. Mais de 90% dessa desarmonia provocada por nós, provocada justamente por um aspecto mental bastante denso, uma frequência vibracional que nós emanamos bastante densa, neste período onde o medo, infelizmente, impera. E essa vibração, essa frequência baixa, colabora, obviamente, dentro de uma massa crítica, dentro de um conjunto emanado, com as frequências dos meridianos, obviamente, dos corpos que nós temos, que implica justamente na nossa saúde, porque é importantíssimo manter o centro, manter a serenidade, manter a confiança no divino, manter a confiança, apesar de tudo que nos envolve neste momento de transição planetária, de tudo que está acontecendo, o que não é fácil, mas é a única atitude que devemos ter nessa religação com o Pai e conosco, no sentido de força, de fé, de coragem, de determinação, principalmente alegria
e não vibrar, obviamente, no medo, na desarmonia, no desalento e no negativo, embora isto seja herculeamente difícil, complicado, eu não gosto muito de falar a palavra difícil, vamos dizer que seja menos fácil, onde a tendência humana à reação, ao reativo, se torna cada vez maior. Ao contrário do processo necessário para justamente passarmos pelas brasas sem nos queimarmos, na questão proativa, da proatividade, que são atitudes positivas sempre ligadas com o alto e com o divino dentro de nós mesmos. Isso é um trabalho árduo. Isso é prática, isso é persistência, isso é justamente no nosso dia a dia não nos deixarmos cair pelo desalento, pelo esmorecimento, por conta das situações normais de vida, negativas, que precisamos superar, acentuadas por este momento em que todos estão passando. Né? Momentos muito complicados, muito difíceis. Só quem passou por isso, só quem teve as suas perdas, entre aspas, é que sabe. Mas sempre lembrando outra coisa também, em princípio difícil, mas que faz parte mais cedo ou mais tarde do seu processo, do nosso processo de esclarecimento consciencial espiritual, que não se pode perder o que nunca se teve. Então, nem tudo, ou quase tudo que está aí, não é nosso. É do nosso usufruto em termos de cumprimento dessa escolha encarnatória nesse planeta, a fim, obviamente, de cumprir uma tarefa evolutiva e equilibrar as vibrações e as energias que outrora nós mesmos desequilibramos. Então, dentro de um aspecto geral, quem aguarda um salvador da pátria, um mestre, um anjo, um avatar, uma nave, uma frota, um ET, que venha nos tirar dessa, vai ficar esperando sentado, porque não é assim que a coisa funciona. Esses seres excelsos nos inspiram, nos ajudam, nos orientam para que possamos encontrar as ferramentas e instrumentos necessários para resolver todas as questões que nós mesmos criamos, para que possamos encontrar por nós mesmos, com a ajuda deles, desde que você se abra para isso, a cura para tudo aquilo a nível físico, emocional e mental que nós mesmos, individualmente e de forma coletiva com a humanidade, criamos ao longo desse tempo todo, ao longo de todos esses milênios. E que, vez por outra, em períodos pontuais da evolução humana neste planeta, se manifestam a nível coletivo, como, por exemplo, pestes, pandemias, etc. E a mudança de frequência, principalmente mental e emocional, são extremamente importantes para lidar com isso e para o seu próprio processo evolutivo, independente de qualquer coisa, que é um caminho que mais cedo ou mais tarde todos trilharão, cada um a seu ritmo, cada um a seu tempo, cada um a sua escolha. E isso afeta diretamente, em termos vibracionais, a nossa saúde. Porque justamente nutre ou retira energia da nossa rede de meridianos. O que é uma rede de meridianos? É como se fosse um sistema circulatório etérico, onde, na verdade, muita gente pensa que são canais etéricos. É uma forma didática de expressar algo que é um tanto complicado de se entender. Né? Os meridianos, a rede de meridianos dos nossos corpos, se assemelha muito a leitos de rio, onde a energia aqui, a bioenergia e o prana por ali correm.
Ou seja, não são tubos, não são canais, a exemplo do nosso sistema circulatório de artérias e veias e do sistema linfático. Não, é como se fossem leitos de rio. Assim são os meridianos. E quando esses leitos de rio, cuja energia aqui, cuja bioenergia corre, e que obviamente mantém toda a estrutura dos seres saudável, existem cruzamentos, obviamente, desses veios que são os pontos nodais de energia que podem ser bloqueados por uma frequência densa. Essa energia é mal distribuída, que dá origem justamente a doenças, enfermidades, na verdade, não só no plano físico, como nos nossos corpos mais sutis. Lembrando que essa rede de meridianos, assim como chakras, não estão no nosso corpo físico, estão no nosso corpo vital, no nosso duplo etérico, que é uma xerox, uma cópia do nosso corpo físico a nível energético, chamado duplo dos antigos egípcios. Tá? E isso, junto com os chakras, é que nos nutre a partir da captação de energia cósmica, principalmente vindas do Sol, várias qualidades vibracionais, como o prana, o forte, a energia kundalini, que nutre todos os seres, e esse arranjo de energias e a energia vital, a partir do prana, corre, pelos meridianos, mantendo você e sua estrutura a nível físico, emocional e mental saudável. E principalmente em relação ao corpo físico. O corpo físico nosso é de uma importância vital, pois ele é o templo da nossa alma, o templo do nosso espírito. O coração, o cardíaco, é o altar desse templo. E cuidar bem do corpo físico é extremamente importante. É a mesma coisa que você conseguiu a superlicença para pilotar um Fórmula 1, mas só tem disponível para você um calhambeque. Como você vai explorar os seus talentos num veículo muito limitado em relação ao seu potencial? Ou então, como você vai pilotar um Fórmula 1 que esteja com as mangueiras entupidas, o motor rateando, o câmbio não passa, está desalinhado? É importante, obviamente, você, dentro do seu desenvolvimento consciencial, ter um veículo adequado, e é necessário que você cuide bem dele, para que o seu verdadeiro eu, a sua alma, a sua consciência, e não importando o nível de elevação consciencial ou esclarecimento consciencial espiritual que você tenha, você obviamente possa expressar isso no meio físico. Sem um veículo adequado você não consegue. Se você está doente, você vai produzir como? Tá? Então, a rede de meridianos, ela é um ponto muito importante nesse processo, que é o que distribui a energia por todas as células e principalmente pela captação dessa energia a partir dos chakras, que vai ser um tema futuro nosso, os chakras, o que são chakras, que são de vital importância nesse processo, tá? E a respectiva conexão física dos chakras e pela distribuição dos meridianos, que são as glândulas endócrinas. E faz parte junto do tema chakras. Tá? Ou seja, existe toda uma rede no corpo físico, na anatomia oculta do ser humano, que, obviamente, faz a sua interligação com o planeta e com o cosmos. Pois isso é que permite absorvermos a energia telúrica, a energia da Terra, do centro da Terra, da Mãe Gaia, e absorver a energia cósmica, estelar e especialmente lunar e solar, a partir do Logos. Então, estamos como que no meio do caminho desse processo todo, e
Esses meridianos, repito, que se estuda de forma e pratica-se de forma milenar na antiga China e chega ao Ocidente bem mais tarde, é um ponto de conscientização a partir de um tratamento que possamos fazer, de uma conduta a nível físico, emocional e mental para uma saúde e uma abertura mental cada vez melhor. Isso implica principalmente na alimentação e especialmente na respiração. A forma correta de respirar, que eu já falei, uma das técnicas com respeito a dicas de meditação, que foi falado aqui, uma gota no oceano, o assunto é muito vasto e bem profundo. Então, existem técnicas de respiração que auxiliam justamente o alinhamento e a energização dos chakras e dos próprios meridianos, uma vez que eles são nutridos cada vez mais com o prana. E ambientes naturais, rios, cachoeiras, florestas, montanhas, mar, praia, etc., né, são os locais ideais para que você, obviamente, recomponha a sua energia cada vez melhor, porque tem uma abundância de prana, cuja qualidade varia ao longo do dia. Os egípcios conheciam isso muito bem, por exemplo, assim como os hindus, onde a representação do Herber-Hadet, que é o sol alado, você tinha Ra, a representação do sol, mas não o sol físico, a representação do sol espiritual ou grande logos, né? Representado no amarelo ouro, que significa o prana da manhã, que é extremamente importante para a saúde, o prana da tarde, que era representado pelo sol, ou pelo disco solar na cor laranja, e o do crepúsculo, adentrando a noite, quando o prana ele desce no seu nível, com o sol vermelho, com a representação do disco solar em vermelho. E isso tudo e essas variações se dão, obviamente, no nosso biorritmo. Cada um tem um ritmo próprio, a nível, inclusive, e principalmente, biológico, celular. Tá? Então, esse autoconhecimento de como você funciona faz parte, inclusive, não só do processo iniciático, como na sua saúde em geral, em todos os níveis, e no seu comportamento e no seu dia a dia, e da energia do seu magnetismo emanado, porque isso vai facilitar um trânsito melhor e uma qualidade melhor de energia Kundalini, onde esse magnetismo aumenta e o carisma também aumenta e vai influenciar, obviamente, outras pessoas ao seu redor e os ambientes que você frequenta, que você passa, etc. Tal, a partir da sua emanação energética, uma vez que a sua aura, consequentemente, vai se expandir. Tá? Então, uma simples noção sobre meridianos e como eles funcionam são importantes nesse processo todo. Né? Porque a circulação da vida, a circulação energética que ocorre, obviamente, dentro de você. Vamos dar um outro exemplo aqui, a um nível mais esotérico, mas tudo bem, isso aí já foi exposto, então eu posso colocar em público, por exemplo, o chakra. Rapidamente, o chakra é uma palavra sânscrita que quer dizer roda, aquilo que gira. O que é um chakra? É como se fosse um funil, um vórtice de energia que suga energia cósmica, suga Kundalini, suga prana, etc. Todos os chakras têm essa propriedade. Agora, o chakra que faz isso com maestria e com uma importância, obviamente, ímpar, é necessário para o corpo humano, é o chakra esplênico. Ele absorve a maior parte do prana, junto com o chakra umbilical e o plexo solar, lembrando que plexo é uma coisa e chakra é outra, são coisas diferentes.
E principalmente pelo chakra esplênico, nessa absorção, o chakra esplênico ele quebra as partículas de prana. Cada partícula de prana, que muitos já devem ter observado na natureza, num céu azul intenso, com muito sol, numa praia, num campo aberto, aquelas... Você vê miríades de pontinhos brancos brilhantes, você esfrega o olho, pensa que está vendo coisas, que são coisas do seu olhar, mas não, você está vendo partículas de prana. E cada partícula dessas, ultra, mega nanométrica, elas são compostas por 7 glóbulos, que são chamados glóbulos de vitalidade. São esses glóbulos de vitalidade que mantêm a energia aqui ativa nos seus meridianos. E o chakra esplênico, ele, ao atrair, captar, sugar, que é um vórtice de energia, um funil, um redemoinho, que suga as partículas de prana para a sua nutrição energética, ele quebra as partículas de prana, ele separa os glóbulos de vitalidade e distribui um para cada chakra. Tá? A partir daí, nós temos um efeito nas glândulas endócrinas, diretamente ligado aos chakras, que vão fazer justamente o elo entre as sensações, os reflexos que o corpo físico tem, a partir do estímulo dessa energia nos corpos mais sutis. Trabalhando tudo junto num amálgama como se fosse uma coisa só. Tá? Mais que isso, não posso explorar por aqui numa live pública. Tá? Mas cabe a cada um de vocês se estimularem para esse estudo, essa prática, que é bastante interessante e até mesmo, digo eu, necessária nesse período que estamos atravessando de energias tão desarmônicas e tão conturbadas, para que possamos, nessa prática também energética, tranquilizar, serenar o nosso eu e passarmos a emitir energias positivas, frequências altas, para que no efeito multiplicador, obviamente, possamos lidar cada vez melhor com o que se sucede no planeta hoje. Repetindo, grande parte fruto daquilo que nós mesmos criamos, com nossas formas de pensamento densas, com a nossa capacidade de cocriação. Lembrando que eu já falei aqui, que não só eu que falo, as escolas de mistério têm esse tipo de conhecimento e colocam isso nos seus anais. Cada vez que você tem uma emoção forte, você tem um elemento de cocriação, onde você dá vida a um elemental artificial que você criou no astral. Muitas vezes, dependendo da qualidade do seu aspecto emocional, vai proporcionar a qualidade densa ou não dessa cocriação. Você dá vida a muitas formas de pensamento. Por isso que os grandes ocultistas, os grandes cabalistas querem distância do astral. Já falei sobre isso aqui, posso falar futuramente. E isso, repetindo, voltando, na verdade, é necessário até dentro do meu entendimento e de outros para uma saúde plena, especialmente nesse período, tá? Onde o nível consciencial, para muitos, já está no processo de despertar, mas para outros tantos, ainda reféns dessas frequências, dessas energias, não conseguem ter a força necessária ou a vontade necessária ou o interesse necessário para superar, para transcender tudo que está à nossa volta e que está sendo experimentado, né, em termos negativos. E também é um ponto a considerar, também extremamente importante, que o outro lado, o lado negro da força, vamos assim dizer, que é um elemento necessário para o equilíbrio geral, ele é por demais estimulado por essas frequências, simplesmente porque se dá um valor demasiado a isso, desequilibrando o processo. Tá? Vamos traduzir isso.
O lado negativo quer ibope. E as pessoas caem nessa armadilha e dão ibope. Ficam falando que não presta, ficam falando sobre doenças, ficam falando sobre desalentos, ficam falando sobre dificuldades, ficam falando tudo que é negativo, se viciam nisso, comentam isso. Pessoas de formação, pessoas boas, que têm o seu coração bom, que têm um nível de consciência até razoável, mas caem nessas armadilhas. Isso se torna um círculo vicioso. O diabo quer que você fale nele. E você faz o que ele quer. Nem se dá conta disso. Repetindo, o outro lado quer mídia. Uma das formas de combater a favor da luz contra as trevas neste momento é justamente dar mídia ao que é importante, ao que merece, em termos de frequência vibracional. Os egípcios tinham uma frase muito certa, muito séria, a respeito desse tipo de coisa, que também faz parte desse conhecimento milenar que nos chega sob várias fontes. Os egípcios diziam: falar nos mortos é fazê-los viver novamente. O que isso significa? Significa que quando você fala em alguém, quando você fala sobre uma situação, sobre algum caso, sobre algo, em forma geral, e se envolve com aquilo, se emociona com aquilo, aquilo te remete a outras lembranças, ou aquilo cria um aspecto emocional, seja positivo ou negativo, tá? Você está em contato com essa pessoa, com essa situação naquele momento. Porque no plano físico nós temos um elemento temporal que não funciona da mesma forma a nível psíquico, a nível astral e em níveis dimensionais diferentes do plano físico. Não existe tempo, espaço, da maneira como nós entendemos, e não existe passado, presente e futuro. Tudo é um eterno presente. Então, no momento que você se remete ao passado, você traz energia daquilo ali para cá. Né? Um exemplo. Um outro exemplo, quando você pensa firmemente num lugar. Eu queria agora estar na pirâmide. Eu nunca estive lá, eu vi aquelas fotos, aquele filme e tal. Poxa, é muito interessante, gostaria de conhecer, aquilo me atrai de uma forma. A simples firmeza do seu pensamento e da sua vontade em cima disso já é o suficiente para você, num nível diferenciado, pois a nossa mente, o nosso espírito tem um poder de expansão que a gente não tem ideia do seu potencial, na verdade, poucos têm, te leva para o lugar, e você vai estar lá. Tenha certeza disso. Você, em algum nível seu, está lá naquele momento. Então, o orai e vigiai, como Cristo já falou, tá? Serve para o terreno fértil, onde a semente brota, tá? E serve justamente para esse processo da hipergrandeza do universo, onde você pode estar num lugar sem necessariamente estar lá fisicamente. Tá? Enfim, transcendendo o processo um pouco, você tem no planeta, você tem na Terra, como um ser vivo, também uma rede de meridianos que chegam a derivações e derivações e derivações, como galhos de uma grande árvore, até chegar no galinho pequenininho na folha, que são as chamadas redes Hartmann. A cada 2 metros, 2,5 metros, nós temos linhas Hartmann, que os radiestesistas conhecem bastante. Isto está dentro da geobiologia e da geofísica do planeta. Essa rede energética de meridianos, tá, que nutrem o planeta,
Meridianos cuja energia tem uma natureza telúrica, que vem do centro da Terra, e uma natureza cósmica, que vem do espaço. Né? Então, a Terra é também vascularizada por meridianos. Os grandes monumentos, as grandes catedrais, os grandes templos do passado, as pirâmides, não só do Egito, como as que estão no mundo, etc, funcionam como se fossem agulhas de acupuntura naqueles pontos onde foram construídos, né? Porque os antigos conheciam a geografia sagrada, que é justamente a distribuição dessa rede de meridianos, e onde os nódulos, os vórtices de energia estão, e em cima desses é construído um monumento, aproveitando a energia concentrada naquele local de cruzamento de meridianos, formando um nódulo de energia. Templos são erguidos em cima de templos mais antigos e assim por diante, para aproveitar o ponto do local. E grandes cataclismas, como, por exemplo, a queda da Lemúria, a queda da Atlântida, provocam um rearranjo nesses meridianos. Tá? E estamos próximos de um outro rearranjo de meridianos, onde você tem os meridianos que não existem mais, os meridianos atuais, e alguns deles, no processo de transição, por exemplo, que estamos passando, intermitentes. Falo nesse processo de transição planetária porque todos sabem da iminência da inversão de polo magnético, que pode ocorrer a qualquer momento. E isso é um dado estudado e confirmado pela ciência. Os magnetômetros de alta potência detectam já há muito tempo uma distância cada vez maior de pontos de variação do polo norte magnético e do polo sul magnético. A variação era pequena e essa amplitude aumenta a cada dia. Tá? Nós observamos no processo migratório já de algumas aves, de baleias, de outros mamíferos marinhos, como os golfinhos, as orcas, os próprios répteis marinhos, como a tartaruga marinha, o seu processo de migração ele tem sido alterado. Tá? Essas oscilações têm como reflexo a mudança de frequência vibracional dos meridianos, ou seja, da mesma forma que o ser humano está mudando em todos os níveis, de uma forma muito lenta, muito sutil, mas lá um pouco mais lá na frente será mais acelerativa. O planeta muda também em termos de frequência. Tá? Na verdade, a humanidade muda porque o planeta muda. Porque nós não temos como estar num planeta cuja frequência cada vez mais diferenciada ao longo do tempo, nesse mesmo tipo de frequência de corpo ou de corpos que nós temos. A Terra, no futuro, terá uma outra frequência muito mais elevada, vai exigir que os seres vivos também tenham corpos compatíveis com essa frequência. E, nesse caso, até a nossa própria compleição física, o nosso próprio organismo físico, como eu já falei antes, que a humanidade está atrasada em certos pontos, até mesmo o nosso arquétipo humano está atrasado. Nós ainda não somos seres humanos. O ser humano ainda não está completo. Nós ainda não chegamos ao arquétipo humano real, que é o Adam Kadmon. Estamos em processo. Éramos para ter, inclusive, um corpo físico um pouco mais avançado do que nós temos hoje. Então, esse processo de transição planetária também é para recuperarmos um tempo que foi perdido pela própria escolha e negligência da humanidade em geral. Tá? Só que o planeta não tem nada com isso. Ele vai alterando as suas frequências a partir dos seus meridianos. E os meridianos se agrupam em correntes de força. Correntes essas que estão interligadas com outras pelo planeta todo, formando a rede planetária de meridianos.
A corrente do Brasil, por exemplo, a corrente das Galápagos, a corrente andina, a corrente das rochosas na América do Norte, a corrente ártica, a corrente da cadeia do Atlas, por exemplo, no norte da África, cadeia centro-sul-africana, a cadeia egípcia árabe, a cadeia dos Alpes, a cadeia dos Urais, a cadeia das montanhas e do deserto de Gobi, na Mongólia, a cadeia do Himalaia, né? A chamada corrente branca do Himalaia e a corrente oriental do Himalaia, da Oceania, Ártica, Antártica, o Círculo de Fogo do Pacífico. Ou seja, são correntes de força, cada uma com características próprias vibracionais, dependendo da região, que se juntam todas, uma interliga com a outra, formando uma corrente planetária, cuja função está interligada com as correntes cósmicas, a partir do relógio solar, os chamados meridianos espaciais, por onde muitas civilizações, nas suas naves, mudando a sua frequência vibracional, navegando pelo hiperespaço ou outras dimensões, fazem esse trânsito interestelar. Meridianos é uma rede de meridianos que vasculariza, entre aspas, o espaço interplanetário, no nosso caso aqui, e interestelar. Existem meridianos no espaço, da mesma forma dos meridianos da Terra, dos meridianos dos planetas, que têm mônada, por isso são planetas, são seres vivos, assim como os nossos meridianos e dos seres vivos que compõem aqui o processo evolutivo da Terra, reino mineral, vegetal, animal, aminal, intraterreno, extraterreno. Ou seja, que maravilha é a segunda lei de Hermes. E existe, vamos extrapolar, existem os meridianos a nível galáctico. São veias a nível galáctico que ligam pontos a outros na galáxia inteira, como a Via Láctea, como a Andrômeda, etc. E tal. São meridianos, obviamente, como o nível é galáctico, a escala é galáctica, são avenidas cuja largura cabe um sistema solar inteiro, como o nosso. Tá? E são linhas de trânsito e linhas de transição energética. Isso é um dado muito interessante, é um processo muito interessante de estudo e pesquisa, tá? Porque a manifestação, vamos dizer, física disso são os wormholes, os chamados buracos de minhoca, ou a chamada pontes Einstein-Rosen, onde Einstein e o cientista Rosen calcularam, estudaram e expuseram essa possibilidade dos buracos de minhoca, né? Que ligam um ponto do universo a outro, que é o que eu estou dizendo aqui em termos de meridianos interestelares e meridianos galácticos, cada um com a sua frequência própria. A nave só sintoniza a frequência de acordo com a frequência meridiana, a frequência da estrutura da sua nave, e lá o ponto de destino atrai o objeto em trânsito no meridiano. Da mesma forma que o ponto de destino dos nossos pontos de acupuntura atrai a energia para o corpo inteiro. Né? Porque a gente pensa, mas espera aí, como é que a rede de meridianos, ela, no nosso corpo, nos nossos corpos, no nosso corpo etérico, a energia que circula, né, se não tem uma bomba como coração para fazer? Porque, obviamente, por diferenciação energética, vibracional, dos pontos meridianos, um fluxo de energia aqui é atraída e depois é afastada, fazendo com que a rede toda seja vascularizada a partir dos meridianos principais, que nós conhecemos como dois, que é o vaso governador e o vaso da concepção. Né? Assim como a Terra também tem o seu vaso governador e o seu vaso da concepção, meridianos principais onde as redes e as correntes de força se alinham. Né? Interessante isso. Até mesmo o ponto energético onde você mora tem importância. Ali tem choque de elementais?
perto ou debaixo de onde você mora, por exemplo, um lençol freático subterrâneo, cuja água bate numa pedra, por exemplo, é um choque de elemental. Isso vai originar uma frequência X, que às vezes não é legal. As medições feitas por pessoas altamente qualificadas a nível radiestésico dos ambientes, dos locais, conjuga a rede de meridianos da pessoa com a rede de meridianos ali do local, da casa onde você mora, por exemplo. Porra, aquele lugar ali, caramba, não tem negócio que dure ali. Existe uma rotatividade enorme naquela esquina ali. Não tem nada que pare ali. Ninguém consegue morar lá. Ninguém consegue fazer nada lá. Pode estar situado num nódulo energético denso, cujo objetivo é outro em vez do que está sendo investido ali. Isso é um exemplo de como essas coisas funcionam. É um processo realmente muito interessante. E um conhecimento para lá de milenar e necessário, a meu ver, repito, nos dias de hoje, nesse processo de transição planetária, conhecimentos esses que estão sendo recuperados, né, a partir do oculto e, mais cedo ou mais tarde, estarão dentro de uma conotação maior, mais séria, reconhecidamente, para serem usados, tá, de uma forma bem mais objetiva e ampla. Fico por aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês que participaram, prestigiaram. Meus agradecimentos novamente a Karen Rodrigues, ao Wagner Dorim, a TV Galáctica, o canal da Karen, a Clarissa, e todos vocês que participaram. Até a próxima vez. Fiquem com Deus. Bom final de semana.